Você já percebeu que algumas pessoas passam o dia inteiro cansadas, mas quando chega à noite, simplesmente não conseguem dormir? E o mais assustador é que muitas delas acreditam que isso é apenas coisa da idade. Mas existe um hábito extremamente comum, silencioso e perigoso que pode estar acelerando problemas no coração, aumentando a pressão arterial e até prejudicando o cérebro, sem que a pessoa perceba. E milhões de pessoas acima dos 50 anos fazem isso todos os dias. Tomar café no horário errado. Hoje eu vou mostrar qual é o pior horário para tomar café, o que acontece dentro do seu corpo depois dos 60 anos, os sinais silenciosos que quase ninguém percebe, e por que cardiologistas estão começando a alertar sobre esse hábito aparentemente inocente. Porque talvez o seu corpo já esteja tentando avisar você. E antes de começarmos, eu quero fazer um pedido muito especial. Se você deseja viver mais, proteger seu coração e envelhecer com saúde e autonomia, se inscreva agora no canal Dr. Alexandre Martins, o amigo dos idosos. Todos os dias, nós compartilhamos informações simples, humanas e importantes que podem ajudar milhares de pessoas a prevenir doenças antes que seja tarde demais. E se esse vídeo ajudar você de alguma forma, deixe o seu like. Isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais idosos que precisam ouvir esse alerta hoje. Agora me diga nos comentários, você costuma tomar café depois das 3 da tarde? Escreva, eu amo café. Porque eu sei, para muita gente, o café é quase uma companhia da vida inteira. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora segurando uma xícara. Talvez o cheiro do café faça você lembrar da sua juventude, da casa da sua mãe, de uma conversa antiga, de momentos felizes. O café faz parte da nossa cultura, da nossa rotina, da nossa memória afetiva. Mas o problema não está exatamente no café. O problema está no horário. E é aqui que mora o perigo silencioso. Depois dos 50 e 60 anos, o corpo muda, o coração muda, o cérebro muda, o sono muda. E aquilo que antes parecia inofensivo começa lentamente a cobrar um preço. Muitas pessoas dizem, doutor, eu tomo café há 40 anos e nunca aconteceu nada. Mas é exatamente assim que os problemas silenciosos começam, devagar, sem dor, sem aviso claro, até que um dia o corpo não aguenta mais. E o mais assustador é que o café tomado no horário errado pode provocar sintomas que as pessoas jamais associariam à cafeína. Palpitação, ansiedade, cansaço extremo, insônia, pressão alta, irritabilidade, falta de memória, acordar cansado e até sensação de tristeza sem motivo. Agora pense comigo. Quantas pessoas vivem assim hoje, achando que isso é apenas envelhecimento? Quantas pessoas dormem mal há anos, sem imaginar que o café da tarde pode estar destruindo a recuperação do coração durante a noite? Porque existe uma coisa muito importante que poucos entendem. O coração também precisa descansar. E durante o sono profundo, o corpo entra em um processo silencioso de reparação. A pressão diminui, a frequência cardíaca desacelera, o cérebro limpa toxinas acumuladas durante o dia. Os vasos sanguíneos relaxam, mas quando a cafeína permanece ativa no organismo durante a noite, esse processo é interrompido. E é aí que começa o desgaste invisível. O problema é que, depois dos 60 anos, o corpo demora mais para eliminar a cafeína. Muito mais. O que antes saía rapidamente do organismo, agora permanece circulando por horas, às vezes até durante toda a madrugada. E sabe o que é pior? Muita gente acha que dormiu bem, mas o cérebro não entrou nas fases profundas do sono. E isso é devastador para a saúde cardiovascular. Porque dormir não é apenas fechar os olhos. Dormir é recuperação, é sobrevivência, é reparo interno. E talvez você esteja percebendo alguns sinais sem relacionar isso ao café. Você acorda várias vezes durante a noite? Levanta cansado? Sente o coração mais acelerado antes de dormir?
Tem pensamentos agitados quando coloca a cabeça no travesseiro? Fica sonolento durante o dia? Isso pode ser um alerta. E o mais preocupante é que muitas pessoas tentam resolver isso tomando mais café no dia seguinte. Percebe o ciclo? Dormem mal, acordam cansadas, tomam mais café, dormem pior ainda, e o coração começa lentamente a sofrer. Agora, eu quero que você preste muita atenção no que vou dizer. O pior horário para tomar café, principalmente depois dos 60 anos, costuma ser após as 3 da tarde. Em algumas pessoas, até antes disso. Porque a cafeína pode permanecer ativa no organismo por 6, 8 ou até 10 horas. E quando chega a noite, o corpo ainda está em estado de alerta, como se nunca tivesse desligado completamente. É por isso que muitos idosos dizem: eu durmo, mas não descanso. E existe outro detalhe assustador. Quando o sono piora, o risco cardiovascular aumenta, a pressão sobe, a inflamação aumenta, o risco de arritmias cresce, o humor piora, o cérebro envelhece mais rápido. E tudo isso pode acontecer silenciosamente, sem dor, sem um grande susto inicial. Agora imagine uma pessoa que já tem hipertensão, ou diabetes, ou ansiedade, ou problemas cardíacos. O impacto pode ser ainda maior. E aqui está algo que quase ninguém fala. Existem pessoas extremamente sensíveis à cafeína sem perceber. Elas acreditam que o café não faz efeito, mas o corpo está sofrendo mesmo assim. Porque nem sempre a cafeína causa tremedeira. Às vezes ela causa apenas desgaste silencioso, uma pressão discretamente mais alta, um sono superficial, um coração que não consegue descansar. E anos depois, o preço aparece. Infarto, arritmias, cansaço constante, perda de memória, exaustão emocional. E talvez você esteja pensando: então eu nunca mais posso tomar café? Calma, não é isso. O café, em quantidades moderadas e no horário correto, pode até trazer benefícios para algumas pessoas. O problema é o excesso, o horário e ignorar os sinais do corpo. Porque existe uma diferença enorme entre apreciar o café e depender dele para sobreviver ao cansaço. Quando a pessoa precisa de café o tempo inteiro, o corpo geralmente está implorando por descanso. E, infelizmente, muitos ignoram isso durante anos. Agora eu quero contar algo muito importante. Muitos pacientes só percebem o impacto do café tardio quando param por alguns dias. E então acontece algo impressionante. O sono melhora, a ansiedade diminui, o coração desacelera, a mente fica mais tranquila, a pressão estabiliza. E eles dizem: doutor, eu não imaginava que era isso. Porque às vezes o corpo fala baixo, muito baixo. E apenas quem presta atenção consegue ouvir os sinais antes da doença aparecer. Agora me diga nos comentários: você consegue dormir bem à noite? Ou acorda cansado, mesmo depois de várias horas na cama? Eu quero ler sua experiência, porque milhares de pessoas podem se identificar com o que você está vivendo. E talvez seu comentário ajude alguém. Existe ainda um erro muito comum entre idosos: tomar café no fim da tarde para ganhar energia. Mas o que muita gente chama de energia, na verdade é apenas estimulação artificial. O corpo continua cansado. Ele apenas fica mascarado temporariamente. E o perigo disso é que a pessoa perde a percepção do próprio esgotamento. Ela continua forçando o organismo, continua ignorando sinais importantes, até que o corpo cobra. E normalmente cobra caro. Agora, eu quero que você imagine uma cena. São 10 horas da noite. O corpo está cansado, mas a mente continua acelerada. O coração parece inquieto. Você se vira na cama, olha para o teto, tenta dormir. Mas o cérebro não desacelera. No dia seguinte, mais cansaço, mais café, mais desgaste. Esse ciclo destrói silenciosamente a qualidade de vida de milhares de idosos. E quase ninguém percebe a origem do problema.
Mas existe uma boa notícia. Pequenas mudanças podem transformar completamente sua saúde. Às vezes, apenas reduzir o café após o almoço já melhora o sono, a pressão arterial, o humor, a disposição, a memória e até as dores no corpo. Porque o corpo humano tem uma capacidade incrível de recuperação. Mesmo depois dos 60, mesmo depois dos 70, mesmo depois de anos de hábitos errados. Mas ele precisa de uma chance, precisa de cuidado, precisa de respeito. E, acima de tudo, precisa que você pare de ignorar os sinais silenciosos. Agora eu quero deixar um desafio para você. Hoje, apenas hoje, evite café depois das 3 da tarde. Observe seu sono. Observe seu coração. Observe como você acorda amanhã. E depois volte aqui e me conte nos comentários. Porque talvez essa pequena mudança possa transformar sua vida mais do que você imagina. E existe mais um detalhe muito importante. Muitas pessoas acreditam que envelhecer significa perder energia naturalmente. Mas não é bem assim. Muitas vezes, o problema não é a idade, é o acúmulo de hábitos silenciosos que desgastam o organismo todos os dias. E quando esses hábitos mudam, a vida muda junto. A disposição volta, a mente clareia, o humor melhora, o coração agradece. Porque saúde não é apenas viver mais, é viver bem, é conseguir dormir em paz, é acordar disposto, é sentir alegria nas pequenas coisas, é ter autonomia, é poder aproveitar a família, os netos, os filhos, os momentos simples da vida. E talvez o seu corpo esteja pedindo ajuda há muito tempo, só que em silêncio. Por isso eu quero pedir algo muito importante. Não ignore sintomas pequenos. Não normalize o cansaço constante. Não aceite dormir mal como se fosse inevitável. Seu corpo fala. Seu coração fala. E quem aprende a ouvir cedo, sofre menos depois. Agora escreva nos comentários. Vou cuidar melhor do meu coração. Escreva isso como um compromisso com sua própria vida. Porque ainda há tempo. Sempre há tempo para começar a cuidar de si mesmo. E se você conhece alguém que toma café tarde da noite, alguém que vive cansado, alguém que dorme mal, compartilhe esse vídeo. Você pode estar ajudando uma pessoa a perceber um perigo silencioso antes que seja tarde demais. Você já percebeu como muitas pessoas idosas vivem cansadas, desanimadas e sem energia, mesmo sem ter uma doença grave? Muitas vezes o problema não é uma única doença. É o acúmulo de pequenos desgastes repetidos todos os dias. Sono ruim, estresse, alimentação desregulada, pouca água, excesso de cafeína, ansiedade constante. Tudo isso vai sobrecarregando o organismo lentamente, como uma vela queimando sem parar. E o mais triste é que muita gente só percebe quando o corpo já está no limite. Agora imagine seu coração trabalhando silenciosamente há décadas, sem descanso adequado, sem recuperação profunda, lutando diariamente para manter você vivo. Ele merece cuidado. Ele merece respeito. E talvez hoje seja o dia de começar a olhar para sua saúde com mais carinho, porque ainda há tempo. Sempre há tempo. Mesmo que você tenha passado anos dormindo mal, mesmo que tenha ignorado os sinais, mesmo que ache que já é tarde demais. O corpo humano tem uma capacidade incrível de recuperação, especialmente quando começamos a mudar pequenos hábitos. E às vezes, uma pequena mudança transforma completamente a qualidade de vida. Muitas pessoas relatam melhora apenas ao reduzir o café da tarde, dormir mais cedo, beber mais água, caminhar diariamente, evitar telas antes de dormir. Pequenas atitudes, mas com impactos enormes. E sabe o que é mais bonito nisso? É perceber que envelhecer não precisa significar sofrer. Você pode envelhecer com energia, com lucidez, com autonomia, com paz. Você pode acordar disposto, dormir melhor, ter mais clareza mental, mais alegria, mais qualidade de vida. Mas para isso, é preciso ouvir os sinais antes que o corpo grite. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito sincera.
Há quanto tempo você não presta atenção de verdade na sua saúde? Há quanto tempo você apenas suporta os sintomas sem investigar a causa? Porque muita gente aprende a conviver com o sofrimento, com o cansaço, com a insônia, com as palpitações, como se fosse normal. Mas não deveria ser. Seu corpo foi feito para descansar. Seu coração foi feito para trabalhar com equilíbrio. Seu cérebro foi feito para recuperar energia durante a noite. E talvez o café no horário errado esteja impedindo exatamente isso. Agora eu quero deixar um desafio para você. Durante os próximos 7 dias, evite café depois das 3 da tarde. Observe seu sono, seu humor, sua disposição, sua ansiedade, sua pressão e como o seu corpo reage. Talvez você descubra algo transformador. E depois volte aqui nos comentários para contar sua experiência. Porque sua história pode ajudar outras pessoas também. E existe mais um detalhe importante. Muitos idosos sentem medo de mudar hábitos antigos, porque hábitos trazem conforto emocional. Mas às vezes, aquilo que traz conforto momentâneo está roubando sua saúde silenciosamente. E coragem não é apenas enfrentar grandes desafios. Às vezes, coragem é mudar pequenas rotinas para proteger sua própria vida. Agora, pense nas pessoas que você ama. Seus filhos, seus netos, sua família. Eles querem você saudável, querem sua presença, seu abraço, sua companhia. E cuidar do seu coração é também um ato de amor por eles. Nunca se esqueça disso. Agora escreva nos comentários: meu coração merece descanso. Escreva essa frase. Assuma esse compromisso com você mesmo. Porque talvez hoje seja o começo de uma nova fase da sua vida. Uma fase com mais consciência, mais equilíbrio, mais saúde, mais paz. E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, compartilhe com alguém que vive cansado, dorme mal ou toma café até tarde da noite. Você pode estar ajudando uma pessoa a perceber um perigo silencioso antes que seja tarde demais. E não se esqueça de se inscrever no canal Dr. Alexandre Martins, o amigo dos idosos. Aqui nós falamos sobre saúde de maneira humana, acolhedora e verdadeira, como um médico experiente conversando com pessoas que merecem viver mais e viver melhor. Cuide do seu sono, cuide da sua mente, cuide do seu coração, porque envelhecer com saúde não é sorte, é cuidado diário. E você ainda pode transformar sua qualidade de vida, começando por pequenas mudanças hoje. Vide IQ. E não se esqueça de se inscrever no canal Dr. Alexandre Martins, o amigo dos idosos. Aqui nós conversamos sobre saúde de forma humana, simples e verdadeira, sem medo exagerado, mas também sem esconder os alertas que podem salvar vidas. Cuide do seu coração, cuide do seu sono, cuide da sua vida. Porque envelhecer com saúde é um presente. E você merece viver essa fase com paz, energia e dignidade. Vide IQ.